Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Quero me saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos lá. Vamos adorar a Deus, cadê a árvore? Deus abençoe a todos. Vamos servir a Deus nesta manhã, adorando, louvando a Ele de todo o coração. Vamos cantar, já achei uma flor gloriosa adorando a Deus. Vamos lá. Já achei uma flor gloriosa e que deseja mesmadeira, a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá, no vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus, já de muitos foi achada a rosa, e provado excelente odor, e desta flor gloriosa, e da vida ao vil pecador, o zeloso pela lei foi salvo, e seguia o povo de Deus, mas transformado foi em Paulo, pois achou ele a rosa dos céus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus, vai buscar a Jesus precioso, vai depressa a noite já vem, se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além, essa flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Eita, glória a Deus! Corrigindo meu violão aqui quebrou, nós estamos na guitarra. Vamos lá, Números 23, 21. Vamos lá, 23, 21. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Muito bem. Guarda-te, vamos lá? Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Meu nome está nele, né? Shem é a palavra hebraica para nome, Shem, meu nome. Aqui nós vamos falar sobre esse anjo. Ontem nós explicamos o anjo do Senhor. Vocês se lembram que eu disse que crente que tem ou que quer bênção de Deus e que a vida não é correta, a maldição de Deus pode lhe apanhar? Deus diz assim: eu vou enviar o meu anjo e o meu nome estará nele. Quem se rebelar, quem agir contra esse anjo será morto, não é isso? Nós ontem explicamos o que seria esse anjo do Senhor.
mas sempre o teólogo, o exegeta, tem deles que querem cavar demais, como diz o Gordon Fell, né? Gordon Fell, no livro dele, tem gente que cava demais até toldar a água. Tem gente que cava demais, que aí chafuda o negócio. A Bíblia, ela deve ser o nosso livro para meditação, para trazer paz, para trazer crescimento e maturidade para a nossa espiritualidade. A Bíblia, ela não deve ser lida para debates, para confrontos, porque quem convence é o Espírito Santo. Eu não vou convencer você com o meu logicismo, com as minhas ideias, com as minhas insinuações, de maneira nenhuma. Agora, aqui o texto é claro. Alguns teólogos chegam a dizer, vamos lá para Êxodo 13, 21, alguns teólogos chegam a dizer que esse anjo aqui seria a coluna de fogo, conforme Deus falou lá em Êxodo 3, 21, 13. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar. Então eles dizem que essa coluna de nuvem, de fogo, seria esse anjo do Senhor, o que na verdade nós descartamos. O texto aqui, ele é bem enfático. Quem se rebelasse contra esse anjo do Senhor iria morrer. Qual é a lição aqui, pastor Zéu? A lição importante aqui é que quando Deus coloca alguém, eu estou falando colocado por Deus, eu não estou falando colocado por homens, eu não estou falando colocado por interesses particulares, eu não estou falando de ser colocado porque fulano tem titulação, o que mérito nesse particular é muito bom, mas eu estou falando que o texto é claro, aquele que Deus coloca deve ser obedecido. Quem se rebelasse contra esse anjo, não ouvindo, não atendendo, seria morto. Não é assim que a Bíblia está dizendo aí? Então, é claro que quem se rebelasse contra esse anjo, a sentença seria a morte, o castigo divino. Quando Deus levantou Moisés e Arão, por que toda aquela geração ficou para trás? Porque quem escolheu Moisés e quem escolheu Arão foi o Senhor. E se eles se opunham a Moisés e Arão, eles estavam dizendo que esses dois homens foram escolhidos por Deus de modo errado. Foi uma escolha péssima. Quando eles dizem assim, lá em Números 13, voltemos, constituamos para nós um líder que nos leve de volta para o Egito. Eles estavam dizendo que a liderança de Arão e de Moisés era uma liderança fraca. Ademais, esses dois homens não prestavam. Quem errou na escolha deles? Olha, quem escolheu foi Deus. Quem escolheu foi Deus. É importante que você procure saber, quando alguém estiver em uma posição, se realmente foi colocada por Deus. Porque Deus, Ele escolheu, Ele sabe quem é a pessoa certa para aquele local, para aquela tarefa, para aquela missão. Por isso que o melhor é ficar em Mateus 9,38. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Se o líder erra, por vezes você erra quando quer um líder pela aparência, pelo status, pela posição, pelo título, pelo nome ou só pelo currículo. Deus não escolhe pelo currículo, Deus não escolhe pelo título, Deus não escolhe pela aparência. É isso que você vai ver lá em 1 Samuel 16. Deus não escolheu Davi porque Davi fosse soldado. Havia muitos soldados, mas nenhum tiveram a coragem de lutar contra Golias. Havia muitos que tinham currículo, eram campeão de guerra, eram campeões, eram valorosos, mas não tiveram coragem de lutar contra Golias. Nem o rei Saul. Então, perceba que é a coragem de Davi, a confiança de Davi em Deus que vai fazer toda a diferença. Então, é muito importante que a pessoa sempre esteja pronta para ouvir aqueles que são escolhidos por Deus. Quando se levantou Coré, Datã e Abirão contra a liderança de Moisés,
Deus destruiu. Deus os eliminou. Porque era Moisés, era Arão, os escolhidos para aquela missão. E o mais interessante, olha aqui, pastores, líderes que me escutam aqui nesta manhã. A nossa liderança, ainda que ela seja dada por Deus, ela não vai agradar o povo. Ela não vai, escute o que eu estou dizendo aqui. Ainda que eu seja escolhido por Deus, dado por Deus para o povo, eu não vou agradar a todo o povo. Moisés não agradou a todo o povo. Mas onde é que está a diferença e o prazer do líder? Primeiro, a diferença é que Deus te tirou do meio deles para ser o escolhido. E a segunda coisa é que você não foi escolhido para agradar a multidão. Você foi escolhido para agradar quem te chamou. O grande problema é que existem líderes que querem agradar o povo para ter o aplauso, para ter o reconhecimento do povo. Deus não te chamou para ter reconhecimento. Deus não te chamou para ter aplausos. Deus não te chamou para ser reconhecido pelo povo. Ele te chamou para fazer a vontade dele. Ele te chamou para você fazer aquilo que ele determinou fazer. E o grande problema em muitos líderes é que eles buscam, sabe o quê? Um reconhecimento do povo. Veja que o povo, por influência dos homens, mataram Jesus. As pessoas ali mataram Jesus, mas Jesus não veio para satisfazer o gosto de alguma pessoa. Ele veio para cumprir o propósito do Pai, para satisfazer a justiça que Deus requeria. Então, qualquer líder escolhido por Deus, ainda que as pessoas nos reconheçam, algumas venham venham aplaudir, não, isso é bom, mas Deus não te chamou para isso. Paulo, sempre eu digo, ele morreu sozinho, abandonado, sem ninguém pertinho dele. E ele diz isso lá em 2 Timóteo 4, todos me abandonaram. Agora, quando você se insurge, quando você se levanta, quando você se põe contra alguém que Deus coloca, aí Deus, ele há de agir contra você. Essa palavra rebelar-se, como é que diz aí? Leia de novo o texto, vamos lá. Guarda-te diante dele. Guarda-te diante desse anjo que eu estou enviando. Ouve a sua voz. Ouve a sua voz. Não provoques a ira. Não provoque ele a ira. Porque não perdoará a vossa rebelião. Ele não vai perdoar a vossa rebelião. Interessante que essa palavra rebelião aí, esse verbo se rebelar, é amargo, é marar. Marar no hebraico é amargo. Não seja amargo. Rapaz, é muito profundo isso aí. Não seja amargo contra as autoridades divinas. Tem pessoas, eu quero aqui dizer aos irmãos, tem pessoas na internet que quando vão falar de líderes, eu sei que tem líderes falhos, eu sei que tem líderes que erram, eu sei que tem líderes que deveriam honrar a posição que Deus deu e não fazem. Mas isso é em todo local, isso acontece no campo jurídico, no campo da medicina, acontece no campo de forças armadas, quem não sabe disso? Mas se um soldado erra, quer dizer que ele vai sujar toda a corporação? Quer dizer que se um médico erra, teve aquele caso daquele médico que abusou de tantas mulheres, quer dizer que agora eu vou deixar de recorrer a outros médicos só porque um dentre milhares errou, falhou? Quer dizer que só porque um advogado fez parte de uma organização criminosa, eu vou dizer que agora o direito não presta, a advocacia não presta? Não é bem assim. Quer dizer que se surge um pastor fora da Bíblia, fora do padrão, malandro, que erra, que peca, que adultera, quer dizer que agora nenhum pastor do mundo presta? Não é bem assim, não. Não é bem assim. E a Bíblia, ela vem mostrando episódios em que vários reis não prestavam para Israel. Mas em meio a essa cena, tinha alguns que prestavam. E a gente pode até numerar os que prestavam. Porque os que não prestavam eram maiores. Mas nós não podemos nomear o rei Ezequias, podemos nomear Josafá, podemos nomear o rei Josias, podemos nomear Davi. Os outros, na sua maioria,
não prestavam. Se vocês pegarem Manassés, se vocês pegarem Acabe, se vocês pegarem Uzias, muitos reis em Israel não prestaram. Mas agora, eu quero dizer que o sistema que havia escolhido Deus não prestava, o sistema prestava. O poder que Deus escolhe presta. Às vezes quem não presta é quem vai para o cargo. Mas aquele cargo, aquela autoridade ali, ela não pode ser atingida, desfeita só por causa de um. E aí é muito importante você não se incorrer nisso, porque aqui está claro, quem não ouvir ou provocar a ira ou se tornar amargo. Você vê que tem pessoas aí na internet, no TikTok, que tem prazer de abrir a boca e falar mal de pastor, falar mal de irmão, gerando ódio nos outros. Ele tem um espírito amargurado. Eu sei que às vezes essa pessoa pode ter sido atingida por um falso pastor, por um falso apóstolo, por um falso profeta, por um falso líder. Mas, meu querido, isso não tira a prerrogativa de que a missão que Deus deu para pastorear, ela é divina, ela é maravilhosa. E outra coisa, esse seu espírito amargo não vai levar a lugar nenhum, vai gerar pessoas mais amargas. É tipo eu incentivar a guerra. Quanto mais eu incentivo a guerra, mais gente morre. Quanto mais eu incentivo o ódio, mais pessoas odiosas, sem respeito, elas vão surgir. Deus, ele vai agir no tempo certo. Vamos ler aí a palavra de Deus, Isaías 63, 10. Não procure agir contra as autoridades. E eu estou falando no geral. Autoridade cristã, autoridade não religiosa, autoridade civil. Eu estou falando no geral. Vamos lá. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Está vendo? Quem se rebela contra Deus, contra o Espírito Santo, a sentença é ser totalmente castigado pelo Senhor. Vamos ver aí agora, Romanos 15, 13, para a gente fechar aqui. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em... 15, 31, Romanos? 15, 13. 15, 31. Para que seja livre dos rebeldes que estão Para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. Que estão na Judéia. E que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelo santo. Já tinha gente, tem gente que fala de dízimo, fala de oferta, mas do mesmo jeito falava de Paulo. E Paulo diz, para que sejam livres dos rebeldes. Havia muitos rebeldes que eram contra Paulo. Contra tudo que Paulo falava, contra tudo que Paulo ensinava. Rebeldes. Mas o rebelde nunca vai para lugar nenhum. O rebelde, ele tenta tirar vantagem com uma história atingindo os outros. Mas o rebelde nunca vai para lugar nenhum. Olha para onde foi Judas. Olha para onde foi Saul por se rebelar contra Deus. Olha para onde foi Coré, Datã e Abirão. Pegue todos os rebeldes da Bíblia e veja o fim que eles tiveram. Então fuja dos rebeldes. Fuja daqueles que vivem com espírito amargurado, que só querem colocar veneno, maldade. Essas pessoas, a própria psicologia, ela diz que pessoas que vivem com elas serão atingidas. E pessoas amarguradas, pessoas que carregam no seu espírito esse sentimento, é triste, é invejosa, é baixa. Fuja delas. E aí a Bíblia diz, não se rebele contra esse anjo, não provoque esse anjo, porque o Senhor pode te castigar, pode te matar. É interessante que esse anjo tinha 3 coisas nele. Vamos lá, para a gente finalizar. Tinha 3 coisas nesse anjo. Guarde-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque ele perdoará a vossa rebelião, porque não perdoará a vossa rebelião. Obedeça esse anjo, veja bem, vai, como é que diz? Guarda-te diante dele, ouve a sua voz, não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. Sim, mas tem um restante. Porque o meu nome está nele.
O meu nome está nele. O que Deus queria dizer com isso? Meu nome está nele. A minha natureza divina está nele. A minha autoridade está nele. Eu escolhi, eu coloquei aí. Obedeça. Quem obedece tem vitória. Aí